E aí, turma, mais um... Peraí, só um pouquinho, Mais um UrbisCast. Fala, acelera. Acelera! Você acredita que eu quase falei isso uma vez, assim, eu travei. Fala, turma, tudo bem? Aqui mais um UrbisCast. Agora a gente falar com um tema super em alta, super na moda, super necessário, inclusive para retenção de talentos, retenção de time. Show. Falar sobre liderança. Aqui com dois grandes líderes, duas pessoas que eu realmente admiro e que estão à frente aí das operações de algumas das lojas da Urbis. Juliano Junqueira e Pedro Teixeira. E como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Como é que tá essa vibe do evento? Maravilhoso, cara. Um dia incrível aqui. Urbis Inova sempre energiza demais a gente, né? E fazer o que a gente gosta, de entregar conteúdo para os nossos colaboradores, porque a gente sabe que vai vender mais, né? Com colaborador que tem conteúdo, que aprende, com certeza ele sai e já vai aplicar isso. E é o que a gente acredita. É por isso que a gente está aqui o dia inteiro investindo nisso. Incrível. Pedro, e aí, como é que você tá? E como é que você tá, assim, dentro dessa questão de liderança? Você também enxerga isso como um ponto de retenção de talento, igual que a gente colocou aqui? Qual que é a importância de um líder para estar ali na frente e principalmente inspirando o time? Marcos, estou bem, né? Graças a Deus. Show. Um evento com energia super bacana, como o Juliano falou, contagiante, né? Cara, eu enxergo a questão da liderança como importantíssima, né? Eu acho que a gente está num mercado super competitivo, a gente tem grandes empresas em Goiânia, e aí a empresa tem uma parte estrutural dela como empresa em si, né? Que envolve toda a parte de administrativo, gente de gestão, marketing, eventos como esse, de qualificação. Então a empresa tem toda uma parte que ela pode entregar. Só que grandes empresas também, claro, uma hora um ou outro faz um negócio mais bacana, aí vai lá e passa na frente e vai. Então essa parte aí, que é importante para a retenção de talentos, o corretor, o profissional vai encontrar nessas grandes empresas. Agora, o que eu acho que realmente faz a grande diferença, que é pelo fato que faz o profissional ficar ou às vezes sair da empresa, é a liderança mesmo, é o gestor ali, né? Os cargos de gestão, gerente, líder, gerente, diretoria. Então é por esse cara que essa figura da liderança realmente que consegue criar um ecossistema, um ambiente capaz de fazer com que aquelas pessoas se sintam parte daquele time, né? Se sintam ali com importância para remar ali junto em prol de um ideal, de objetivo do time. Então ele faz com que o corretor, aqui no nosso caso, realmente se sinta parte daquele ambiente, daqueles objetivos da agência, do grupo. E aí isso engaja, né? Isso faz com que o cara fique, com que retenha esses talentos, ou não, né? Então é importantíssima a figura da liderança. Incrível. E, Juliano, você assim, já teve uma parte que você era corretor e que você fez essa migração para gestão e automaticamente se transformou em um líder. Qual que foi a grande diferença que você sentiu? Eu corretor, eu era mediano. Eu me achei na gestão e liderança. Perfeito. Porque gestão é diferente de liderança, né? Gestão nós vamos falar de processo, nós vamos falar de passo a passo, e a liderança é a pessoa, é o cuidado com a pessoa. Então você divide nisso. Mas eu me achei na liderança, mano. Eu, como gestor, eu fui imbatível, vou falar assim. Eu cheguei onde eu queria chegar. Como corretor, se tivesse 10, eu estaria em sétimo lugar, sexto. Eu nunca fui corretor bala, o campeãozão. Então eu falei, cara, eu vou pra liderança, eu vou pra gestão. Eu vou ganhar em cima de um todo, né? Eu lembro que eu vi os gerentes ganhando em cima de 10, 15 corretores. Depois eu comecei a ver os diretores ganhando em cima da imobiliária inteira. Depois eu falei, cara, agora eu quero ganhar com mais de uma imobiliária, né? Então eu tô nesse processo. Mas falando de liderança, o que eu acredito, cara? Eu acredito que a liderança inspiradora é o que faz a diferença. Eu não acredito que ninguém motiva ninguém, mano. Cada um tem a sua motivação. Eu já falei isso em alguns podcasts, né, no Acelera. A motivação minha é a diferença da sua e a diferença do Pedro. Então a motivação, cada um tem a sua. Então eu vou te falar qual que é a minha motivação. Quando eu acordo, eu olho pro João, que tem 4 anos, olho pra Bia, de 11, e lembro da minha filha, que tá lá em Franca, de 26, e minha esposa, e todos os liderados que eu tenho um compromisso com eles, de fazer eles mudarem de vida, isso me motiva. E faz eu acordar, faz eu ir embora, e posso estar passando mal, posso estar de ressaca, posso estar do jeito que for. Isso me motiva a seguir. Então, a motivação ela é individual. O que eu acho que faz a diferença da liderança é a inspiração. É um líder que inspira. O que é um líder que inspira, na minha visão? É o líder que fala e age conforme ele fala. Perfeito. Aí você começa a atrair as pessoas e reter as pessoas.
cara, de fato, o cara ele fica por conta do líder. Quantas vezes eu já tentei tirar alguém Demais. de uma imobiliária, né? Um cara top, ele fala, eu não saio por conta desse meu líder. A estrutura às vezes é muito pior, né? A condição muito Estrutura pior. muito O cara pior, falou, se é ele uma for, eu bagunça, vou. mas eu não saio. Então as pessoas, elas saem por conta de pessoas, elas saem por conta de um mau gestor e um mau líder, e elas nunca saem pela empresa, não pela Urbis, cara, porque todo mundo gosta do Zé Humberto, todo mundo gosta do Ricardo Teixeira, né? Eles não saem por conta dessas pessoas, eles saem por conta dos líderes direto dele. Então, as imobiliárias, e eu não tenho vergonha de falar nisso, foi puxado muito pela Adão, pela Urbis, muito pelas duas, né? Que tem um modelo de gestão muito parecido, aonde as construtoras no passado nos pressionaram, eu lembro direitinho essa conversa, ou vocês se profissionalizam, ou vocês colocam ambientes profissionais, ou nós vamos montar as nossas imobiliárias. E aconteceu as houses. Sim. Então, as imobiliárias Goiânia, um dia deram esse fecha nas imobiliárias maiores em Goiânia. E foi aí que as imobiliárias começaram a investir em gestão, processo, liderança, desenvolvimento, feedback. Começaram a trazer a gestão, por exemplo, de uma empresa grande, por exemplo, a Ambev, por exemplo. Sim. Essas empresas só tinham esses profissionalismos. As imobiliárias eram amadoras. O cara abriu o jornalzão, ele fazia um ticket lá, né? Não tinha indicador, não tinha um CRM, não tinha nenhum líder que prestava um feedback para eles, isso no passado. Então nós tivemos que se remodelar. E Goiânia, ela exporta isso para o Brasil inteiro. As imobiliárias Goiânia, o Pedro falou muito da concorrência, muito forte, né? É muito concorrido mesmo, cara. Quando você pega Adão, Urbis, MyBroker, a própria Lopes, cara, amanhã tem o evento da Lopes. Amanhã ela faz. Então, se você começar a olhar também pra fora, você surta. Então, qual que é o segredo disso? É olhar pra dentro. Olha pra tua empresa. Dane-se o que o cara tá fazendo. Se o cara tá fazendo uma coisa de legal, bacana, dá uma olhada, vê, não surta, mas olha pra dentro. Porque o mercado goiano, de fato, ele é um dos mais concorridos do Brasil. Cara, é incrível. E aí você falou um negócio que é espetacular, que chama motivação. Talvez seja o gatilho pra gente começar a ser um bom líder e um bom gestor. E você, Pedro, assim, ó, eu vejo que você, não sei se você tem filhos, porque a motivação do Juliano é olhar os filhos dele e entender ali a equipe. Qual que é a sua motivação nesse sentido, assim? Boa. Marcos, não tenho, mas quase. Não tá chegando aí. É difícil falar de minha família, porque todo mundo tem, mas eu tenho muito esse apego muito forte com a minha família. E eu tenho um propósito, como a gente estava conversando agora um pouquinho mais cedo, né? De fazer com que os meus corretores tenham a experiência que eu tive no mercado. Então, assim, o que começou a mudar a minha cara nessa profissão foi quando eu fui, como o Juliano falou, eu, enquanto corretor, eu também não comecei como o cara mais top e tal, depois eu fui me criando, né? Mas o que mudou essa chave para mim foi quando eu vi um vídeo de homenagem num pódio que eu nem sabia que eu ia estar. E aí eu me deparei lá com o segundo lugar e meus avós, meu pai falando, minha mãe falando, eu falei, puta, cara, aí me pegou mesmo. Então a minha motivação maior é a minha família e os meus corretores, cara. Eu realmente, quando eu falo família, tem a minha família de casa, de sangue, e eu trato eles realmente como minha família, até porque grande parte da minha família está ali. Minha mãe, meu primo, meu cunhado, então assim, amigos muito próximos, e aí essa equipe foi crescendo, né? Então a minha grande motivação é fazer isso por eles também, né? Porque eu quero que eles prosperem, quero que eles se desenvolvam. Então a minha motivação, igual o Juliano falou, de acordar e todo dia ir lá, além da minha família, é essa segunda família que eu tenho lá dentro, né? Porque eu sei que, até pela responsabilidade que eu tive de trazê-los de mercados completamente diferentes, como eu contei um pouco mais cedo. E assim, ó, só interrompendo um pouco, porque muita gente entra pela grana, né? A gente já falou isso também em outros podcasts. O corretor, eu quero ganhar dinheiro. E aí ele ganhou o dinheiro, ele vai ganhar o dinheiro, e se for pelo dinheiro, ele se frustra. A gente já falou isso várias vezes. Propósito, então, né? quando você chega num nível de venda, de profissionalismo, que você ganhou o dinheiro, se você não achar esse propósito, igual o Pedro falou agora, se você não achar essa verdadeira motivação, cara, você se torna um profissional mediano, você não irradia mais a energia para poder crescer num nível maior, né? Essa é a minha visão. Os caras que sobem muito, crescem muito, o dinheiro ficou de lado porque o dinheiro já é uma consequência do que ele já faz. Esse é o grande segredo. E tinha um cara que falava isso pra mim, né? E eu achava uma besteira, né? Porque ele já era muito rico e eu não era, né? E eu falava, você já tem, né, cara? Mas hoje, né, eu tô com 48 anos, eu vejo, eu não tenho tanto de dinheiro, mas realmente não falta mais nada, eu só não consigo comprar helicóptero, nem uma ilha paradisíaca, né?
mas o resto dá pra tocar, eu vejo o quanto ele me falava... parcelado dá se certo. for parcelado, talvez dá certo. Mas o quanto ele me falava lá no passado, tipo há uns 10 anos atrás, e hoje eu vejo o quanto é verdadeiro isso, cara. Então, um profissional corretor, gerente, diretor, empresário, que coloca esses propósitos, e esse propósito, eu vou te falar, ele está ligado diretamente a pessoas. Cara, não existe propósito que não esteja ligado a pessoas. E você sabe o que eu fiquei pensando aqui, Pedro? E eu queria saber a sua opinião a respeito. É porque hoje a gente tem ferramentas de liderança que são muito técnicas. São literalmente assim, você pega um Ctrl+C, Ctrl+V, você pode aplicar e assim, estão bem avançados, estão disponíveis para qualquer um que consegue pesquisar na internet e tudo mais. Mas existe algo que é além, que é são as pessoas, que elas estão cada vez num nível de estresse maior e numa motivação que a gente não sabe ainda qual que é a de cada um. Então eu queria saber assim, qual que seria uma técnica que você poderia falar para os líderes sobre esse acolhimento das pessoas? Foi engraçado, Marcos, você comentar isso, que eu estava pensando sobre isso mais cedo vindo aqui para o evento, né? Que show. A gente vive um momento de, cara, muito estresse mental, né? Acho que está tendo uma mudança até de geracional mesmo, né? Eu pego até a minha, né? A minha época, do meu pai, dos meus avós, está tendo uma ruptura muito grande para essa geração que está nascendo aí agora, né? Muito dinâmica, é um negócio muito digital. Então, assim, as pessoas estão tratando, que psicólogo, aí foi até dito mais cedo hoje aqui nas palestras, né? Profissão do futuro aí, psicólogo e tal, porque realmente as pessoas estão ficando, cara, ansiedade. Então, o cara hoje aqui não conseguir lidar com gente mesmo, né? Igual o Juliano falou, gestor é uma coisa e tem eu acho que é um negócio mais frio, mais técnico, quando você fala de gestor, ali a liderança é um negócio um pouco diferente. Então, o que eu realmente vi aí falando de mim, né, contextualizando, como diferencial lá para a loja, é que realmente eu conseguia, acho que até por uma herança do meu pai aí, que acho que é o grande diferencial que ele tem, um dos grandes diferenciais, é de realmente conseguir lidar com a pessoa. Então, porque o cara pode ter todas as técnicas, cara, flui muito bem, você pode entregar um negócio amassadinho para ele, igual você falou, né? Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, o cara baixa tudo ali, mas se ele não conseguir lidar com a pessoa ali em si, é difícil, ainda mais na fase que a gente vive hoje, né? Então a cabeça tem que estar muito boa, tanto principalmente do líder ali, né, para poder repassar isso para a equipe. Então é o tato com a pessoa mesmo, né, você conseguir fazer essa gestão de pessoas. Cara, é incrível. E aí, claro, para finalizar, porque a gente não tem muito tempo, até porque vai ter uma palestra aqui incrível ali, vamos conversar só sobre um último tema que eu sei que você aborda ele bastante, você curte ele, e eu queria saber assim, a opinião dos dois bem em forma sucinta. Com relação à espiritualidade que vocês colocam e imprimem dentro da equipe de vocês. Você acha importante o líder ter um caminho espiritualizado e levar a equipe como um todo para isso? A atração e a retenção dos talentos também se dá nesse tipo de... Eu acho que vai além da espiritualidade. Vai a espiritualidade, vai o cuidado com a vida acadêmica, mental, educacional e a física. Esses 3 pilares. Conjunto, né? O líder que vai tocar uma empresa, como eu já tenho 2, o Pedro também já tem 2, você também tem várias. Se você não tá bem fisicamente, mano, você não aguenta o tranco. Ponto. Se você não tá academicamente ou culturalmente se reciclando e buscando, e você não dependendo da empresa, você também tá fora. E o espiritualmente, pra mim, na área de venda, mano, é um dos mais importantes. Tanto é que é importante que na Urbis One eu tenho todas as terças e quintas, chama Café com Jesus, das 7h40 às 8h15. E ali a gente esquece tudo, eu até começo assim, esquece as agonias, esquece as vendas e vamos falar do que interessa mesmo, né? Incrível. Que é Jesus que a gente fala lá, a gente fala da eternidade, a gente fala de alguns pecados que travam a gente, mas no final vira oração de venda. Perfeito. Eu falo assim, quem quer orar para alguma coisa? Ninguém vai. Eu falo, quem quer orar para vender? Aí o cara abraça todo mundo. Mas é um momento que a gente dá uma escapada, sabe? Aí vem um que toca um problema mais sério, a gente conversa com esse cara. Eu tenho um pastor que é gerente lá. Aí eu falo, quem quiser conhecer mais sobre Cristo e tal, que se quiser conversar comigo, pode vir. Eu, como líder, faz eu também parar e buscar para poder ministrar essa palavra. Então esses 2 dias fazem que eu, na segunda, busca a Bíblia ali, busca uma reflexão para falar para eles na terça, e na quarta eu falo na quinta, apesar que vai um pastor da minha igreja, ele vai toda a quinta.
Porque ele foi lá e viu e falou, cara, deixa eu te ajudar. E eu deixei. Na Trend, o Francisco já puxou também um Café com Jesus. Então, eu acho que para venda é muito importante você ter essa área espiritual, porque cai venda, o cara põe expectativa, irmão. O cara precisa muito da grana, né? Ele tá com um aluguel atrasado, né? Então, um ato de fé ali, ele realmente dá uma clareada na mente dele, no coração, e faz ter um ambiente mais leve. Então, é um contraponto. Ao mesmo tempo que a gente é líder de mercado, a gente quer bater meta, a gente não quer perder para ninguém, você tem que também tentar trazer esse lado espiritual que vem pro lado humano também. Cara, você incrível. humaniza, né? E essa questão, assim, com relação a você, Pedro, como que você, assim, enxerga esse lado holístico das pessoas? Não é só a venda, mas também o humano. Como que você consegue fazer essa integração aí? E essa gestão difícil, né? É muito difícil, mas a gente não pode deixar de lado porque uma coisa está totalmente diretamente ligada à outra, né, cara? Então, assim, é muito difícil você separar essas duas figuras, né? Então, se esses 3 pontos, principalmente espiritual, físico, mental, não tiverem equilíbrio, ainda mais o nível que a gente joga as coisas ali, né, cara? O nível de cobrança, de responsabilidade que a gente tem. Nós, gestores, líderes, gerentes, diretoria, os corretores também, que a gente acaba passando isso para eles diretamente. Se esses pontos não tiverem equilíbrio, cara, o cara sucumbe mesmo, não tem jeito. Surta mesmo. Então, incrível, gente. Vocês, líderes fantásticos, com certeza aqui. Uma aula espetacular que nós tivemos em 10 minutos ou 15 minutos, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, com certeza, vocês estão disponíveis para conversar com qualquer um aí da URBS a respeito desse assunto, e não só desse, com certeza, sobre vendas, sobre muitos outros temas que abordam a corretagem de imóveis. Gratidão. Fechou. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Pedrão. Valeu. Pedro, abraço, irmão. Bora lá? Vamos!